Quarta, 14 de agosto, verso para memorizar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Quem é o maior? Pergunta 4. Leia Marcos 9:30 ao 41. O que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre sua morte e ressurreição? Compare com Marcos 8:31. Sobre o que os discípulos discutiam e que instrução Jesus lhes deu? Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar seus discípulos. Ele lhes dizia: O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos: Sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último, e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: Quem recebe uma criança pequena, como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade. Se alguém lhes der um simples copo de água porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Na primeira predição, Jesus se referiu àqueles que iriam rejeitá-lo e matá-lo. Na segunda predição, ele mencionou o fato de que seria traído. O traidor não foi apontado naquele momento, mas o leitor já sabe quem é, porque Judas já tinha sido identificado. Novamente, Jesus disse que seria morto e ressuscitaria após 3 dias. Mas os discípulos pareciam ainda menos interessados nos detalhes dessa predição do que na primeira. Notícias indesejáveis não geram discussão. Em Marcos 8:27, Jesus estava ao norte do mar da Galileia, perto de Cesareia de Filipe. Em Marcos 9:30, ele estava passando pela Galileia e em Marcos 9:33 ele entrou em Cafarnaum. Assim percebemos que Jesus viajou do norte para o sul. No entanto, em algum momento da jornada, os 12 discípulos haviam ficado para trás. Em casa, ele perguntou o que tinham discutido no caminho. Ninguém disse nada, um sinal claro do desconforto que tiveram com a pergunta, quase como crianças surpreendidas fazendo algo errado. A conversa deles foi sobre quem era o maior. Mesmo que a maioria das pessoas não admitam, a questão de quem é o maior é algo em que todos pensam. Mas no reino de Deus, essa ideia é virada de cabeça para baixo. Jesus respondeu ao problema em 2 etapas. Primeiro, declarou que para alguém ser o primeiro, o maior, precisa se tornar servo. Segundo, ilustrou o que queria dizer por meio de uma ação. Jesus tomou uma criança e a colocou no meio do grupo. A criança deve ter se sentido intimidada, mas Jesus a tomou nos braços, deixando-a tranquila. Cristo ensinou que se recebermos a criança, o receberemos. E se o recebermos, receberemos o Pai. Assim, a criança está relacionada ao próprio Deus. João fez uma pergunta sobre os de fora, e Jesus ensinou a lição de que aqueles que não estão contra nós, estão a favor de nós. O Senhor declarou que ajudar os que estão no serviço cristão, mesmo em pequenas coisas, não passa despercebido no céu. A ideia bíblica de grandeza é diferente da ideia do mundo? Qual das duas você busca?